Seja bem-vindo ao podcast da Lifetime. Hoje a gente traz um convidado muito gente boa. Eu conheci ele através dos conteúdos dele de triatlon nas redes e depois eu fui descobrir que ele era do mercado financeiro, mas eu acho que o papo dele está sempre em torno da alta performance. Antes de tudo, já se inscreve no canal, compartilha, dá o like, ajuda a gente aí. E seja muito bem-vindo, Rian, meu amigo. Pô, super gente boa, obrigado pela visita. Pô, eu que agradeço, Marcelo. Bem-vindo. Obrigado pela recepção. Eu espero que a gente tenha uma conversa super bacana. Boa. Meu amigo, gostou do escritório aí, Davi? Pô, achei legal. Eu, quando vim ano passado, né, ainda era um andar só, agora com dois, mas tá super legal. Parabéns. Legal. Já tinha vindo antes? Vim um ano passado. Na primeira reunião, quando eu fui empreender, foi aqui. Então foi um papo legal pra caramba. Legal. Meu amigo, quem era o Rian antes de... Cara, pô, eu já te conheci, acho que... Eu vi um vídeo teu que acho que foi um que porrou, você mostrando a bike e tal, sei que lá. E depois que eu falei, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Quem é esse louco? Sim, long story short. E gostei muito do assunto, porque a tua característica de ser assim, muito simpático, pô, é uma coisa que pega, e acho que esse é o... Então, o que eu posso dizer, assim, eu sou um carioca com 32 anos, já fui obeso, já tive 130 quilos, tenho 14 anos de mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro no começo me ajudou um pouco a engordar, né? Então, o ápice foi... ajuda. Meu ápice foi quando eu era estagiário. Sempre tive esse problema com a balança. Eu já cheguei a emagrecer 40 quilos em 4 meses. Depois eu engordei metade. Caramba. Sou atleta desde 2020. Atleta, assim, treino sério desde a pandemia. Uhum. E o que me ajudou? Na época, eu trabalhei por 5 anos como trader de renda fixa em 2 fundos lá no Rio de Janeiro, no BBM e na SPX. Então era trader de derivativo de renda fixa, o CDS. Legal. Vim para São Paulo, fui trabalhando na XP por 7 anos, então fui sócio por quase 4. E eu virei atleta exatamente pós da pandemia e foi o momento que eu mais performei no trabalho. Então eu cheguei a fazer... Nesses 6 anos, eu fiz 8 meio Ironman, 1 Ironman, 5 maratonas, 2 Ultraman. E Ultraman, é tudo man, mas é uma das provas mais difíceis do mundo. Você nada 10 quilômetros, pedala 420, corre 84, em 30 horas de prova. No América Latina, o único é aqui no Brasil e Ubatuba. Ubatuba, de carro, o pessoal tem que pegar avião para vir para cá. Eu tenho uma sorte que eu posso ir de carro para lá. E, cara, que dá... Não é tão simples você fazer vai fazer um Ultraman desse daí, cara, você pegar toda essa logística pra você chegar lá, você já chega cansado. Não, pra mim, mas acho que pra mim é de boa. Tem gente que vem de outros países pra fazer a prova, né? Eu acho que a logística é mais complicada, imagina. Então essa é a logística que eu comentei. Então, no meu caso, eu sou um cara do mercado financeiro tradicional. E no meio do caminho, em 2020, eu comecei a criar conteúdos na rede social. Na época era para economia. Eu fazia live para 10 pessoas, fazia vídeo que batia 100 visualizações. E no meio do caminho, eu estava aumentando a minha performance no esporte. Então, 2021, minha primeira meia maratona. 2022, 2 meio Ironman, 23 maratona. Aí, em 24, eu vou para o ciclo de Ironman, que é uma prova que você nada 4, pedala 180 e corre 42 no mesmo dia. Qual que é a diferença pro Ultra? O Ultra é uma prova que eu digo que é 3 vezes mais difícil e ela dura 3 dias Ultra, né? Caralho. Então, o Iron é um dia só, você pode fazer no máximo 17 horas. O Ultraman são 3 dias de prova. Você nada 10 e pedala 140 no primeiro. No segundo, você pedala 276. E no terceiro, você corre 84. E a diferença é que o clima no Ultraman é muito duro. A temperatura média é 30 graus. Você sobe e desce o equivalente à metade do Everest. Porque muita subida. Não, é brutal a prova, assim, é brutal. E aí, em 2024, eu tava no ciclo de Ironman, eu viajava 3 vezes por semana de avião para ver clientes, rodava o Brasil inteiro fazendo palestra e treinei pro Ironman. E um belo dia, já tava bem na finaleira da preparação, eu gravo um vídeo sem camisa, shapeado, e falo assim: oi, eu me chamo Rian, acabei de nadar 1.500, pedalar 100 e pouco e correr tal. Esse foi meu simulado pro Ironman. Na época, não se falava de Ironman em rede social. 2024 pode parecer pouco tempo, mas em rede social, 1 mês pode ser uma eternidade. Foi meu primeiro vídeo de 1 milhão de visualizações. Meu primeiro vídeo de 1 milhão. Aí eu comecei eu só postava no final de semana, né? Porque o cara tinha um trabalho, né? No trabalho não podia, a galera ia me julgar. Já treinava pro Ironman. A galera ia me julgar. Então, durante a semana eu postava de economia e no final de semana postava de triatlo. Vou pra prova do Ironman, faço o vídeo da bike, que é um vídeo que eu faço sempre antes de prova,
viralizo, eu ganho 200 mil seguidores em uma semana. Acho que eu tava nesse Caramba. bolo aí. E aí eu comecei a meio que ter essa vida dupla no mercado financeiro tradicional e ser garoto propaganda de marca de suplemento. Então já fiz propaganda para, sei lá, essas marcas de cafeína, suplemento, tudo que você imaginar. Então chegou no final de 2024, eu ganhava praticamente a mesma coisa como influenciador com as marcas do que como sócio de uma instituição financeira. Então eu falei, pô, se eu tô gastando 5% do meu tempo com isso aqui, se eu gastasse 100% do meu tempo, aí em janeiro de 2025, ano passado, eu saio, dou um sabático, faço a prova do Ultraman, né, que aí eu consegui o finalzinho treinar com mais tranquilidade. E aí eu comecei a... Aí eu voltei a gravar conteúdos de economia. Só que eu gravava, assim, 10 vídeos por dia. Gravava que nem um maluco. Aí um belo dia eu acerto um vídeo, que aí eu falando com a minha esposa, tava tomando um café, eu falei, amor, você viu que o Trump tá investigando o Pix? Eu falei, porra, esse é um vídeo. Aí peguei o telefone, gravei. O vídeo ficou com 3 minutos de duração. E na época era muito. Na época o Instagram tinha acabado de liberar mais de 1,5. O vídeo bate 500 mil de visualizações, ganhou 5 mil seguidores. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a gravar esse quadro que se chama Fofoquinha Econômica. É muito bom. Em 3 meses eu ganhei tipo 1 milhão de seguidores. Foi um negócio assim, absurdo. Fui na meta, lá no Facebook, fiquei global da meta. E aí eu comecei, hoje eu tô com quase 2 milhões, se eu juntar TikTok e Instagram. Caraca. E hoje o meu trabalho basicamente eu faço consultoria para empresas do mercado financeiro, sou garoto propaganda de 2, 3 marcas hoje e faço trabalhos pontuais de publicidade. Hoje, meus clientes, General Motors, eu não posso falar General Motors, é GM Fleet, que é aluguel de carro do Banco GM. Legal. A Heinz, C6, Banco do Brasil, marcas que eu já fiz trabalho, né? A Binance, que é de criptomoeda. Então hoje... E aí eu voltei agora com o infoproduto. Então hoje eu e minha esposa, a gente tem cada um produto, ela de vendas e eu de finanças. E aí eu comecei agora a acoplar fontes de faturamento nessa presa. Mentira, eu tenho 5 colaboradores, 5 parceiros meus que trabalham junto comigo. Tem um grupo de mídia que é o Café com Seu Dinheiro, que está com quase 500 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores. Então hoje eu fico meio que... Resumo da ópera, como usar as redes sociais, que eu aprendi a viralizar, para trazer clientes e trazer negócios. Então hoje eu fico tentando encontrar os próximos negócios a partir de rede social. Então é basicamente o que eu faço hoje, resumo de tudo. E você imaginou, cara, um dia na tua vida que você ia por esse caminho ou não? Não, na verdade eu não tinha nem Instagram. Antes de criar para trabalhar, eu não tinha. Era totalmente offline. Eu criei porque, na época, uma mulher, a Ana Laura, tem Instagram Ana Laura, sim. Ana Laura gravava na XP Explica Ana, e eu lembro que ela virou sócia da XP, na época, um dos motivos principais era por conta da rede social. Ela garota propaganda da XP na época. Sim. Aí eu falei, pô, eu não sou bonito que nem ela. Mas ela fala muito bem também, super simpática. Eu falei, vou tentar também. Acho que o conteúdo tem. Mas demorou 5 anos. Não foi, o custo não foi rápido. Mas eu acho que assim, empreender, seja na rede social ou fora, e fazer esporte de endurance, tem muita similaridade. Pô, pra fazer um Ultraman, são 5 anos treinando praticamente todos os dias de forma consistente. Para empreender ou ter na rede social... A gente não sabe, eu já vi, é muito difícil você pegar cases de perfis em rede social que explodem da noite pro dia. É muito raro. Muito. E os que explodem, muitas vezes, não se mantêm. Então, cara, eu sempre botava na cabeça o esforço diário. Pô, gravar todo dia, fazer todo dia. Que nem um assessor de investimento. Cara, eu vou lá, tenho que ligar para 20 clientes por dia, eu tenho que abordar 30 pessoas por dia. Quando vai chegar, eu não sei. E nem sei o resultado. Eu não sei o que vai acontecer comigo no ano que vem, mas eu tenho que fazer todo dia. Isso eu planejo muito. Acho que o triatlon me ensinou isso. Eu tenho que ser muito disciplinado. Mas qual é o resultado? Ele é só uma consequência do processo. Eu tenho que gostar do processo. Então, não me imaginava ser garoto propaganda. Eu era obeso, cara. Tá louco? Eu imaginar que um gordão ia ser garoto propaganda de marca. Porra, pelo amor de Deus. Mas eu fico muito feliz e eu acho que é mais legal, além do trabalho em si, hoje é muito legal ser reconhecido, né? Você vai na rua, hoje o cara, pô, Ian, tem 2 uma. Tem o meu seguidor do Velho Testamento, que é o cara do triatlon. Pô, Ian, eu fiz o Ironman de Brasília agora, o meio Ironman, né? Depois do Ultra. Tá. Aí eu vi umas 5 pessoas que falaram assim, eu tô aqui nessa prova por sua causa, Ian.
porque eu vi o seu vídeo em 2024 e agora eu faço triatlon. Cara, essa é a legal. parte Isso mais é muito louco, maneira, né? porque tem muita gente que ganha dinheiro, mas não consegue emagrecer. Agora o Monjaro, né? Monjaro tá deixando gordo em extinção, mas até então... Exato. Até então, Tô acabando. tem muita gente que valoriza muito mais isso, a parte de saúde física, do que o dinheiro. Então, eu conseguir fazer com que essa pessoa emagreça ou tenha uma vida melhor, pra mim, é absurdo. E agora tem um seguidor, entre aspas, mais novo, do Novo Testamento, que é mais de economia, atualizações de mercado. Então, é engraçado ver esses dois mundos. E sempre o feedback ele é sempre muito positivo. Isso que pra mim me alegra muito, Maneiro. sabe? Pô, demais, demais. E o que foi uma fase mais difícil aí nessa tua jornada aí, meu? Ó, eu sou filho de um ex-taxista e minha mãe é uma ex-dona de casa. Eu acho que dificuldade eu aprendi em casa que não é o que eu vivi. Dificuldade é você não ter o que comer. Dificuldade é... Meu pai tem uma história que ele fez direito. Hoje meu pai é meu advogado, tá? Meu pai, meu tio e meu avô foram taxistas, mas hoje meu pai é meu advogado e meu tio também é advogado. Meu avô já faleceu. Ele teve uma história que ele não tinha R$1 para pegar o ônibus para ir para a faculdade, pô. Isso, pra mim, é uma dificuldade. Então, eu gosto sempre de pensar na vida como um copo meio cheio. Quando foi o dia que eu mais me penei, digamos assim, em termos de cabeça, foi quando eu saí do meu emprego. Porque imagina, você estava durante 12, 13 anos... Isso era sócio, né? Eu era sócio de lá, então imagina. 12, 13 anos com dinheiro pingando, caiu lá o salário, salário, bônus, tudo certo. Então, já tinha publicidade, então não é que eu saí no zero, mas é engraçado, né? Quando você sai e aí você fala assim, e agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? É muito doido, você pode ter o dinheiro que for na conta do banco, mas você tem que aprender a ganhar dinheiro, ou seja, do 0 a 1. Eu brinco que, para quem sabe matemática, de 0 a 1 a derivada é infinita. Ou seja, o esforço para chegar seria infinito. Quando você ganha 1, fica mais fácil. Quando você ganha 2, quando você ganha 3. Então, eu acho que esse começo de jornada é o mais desafiador, mas é o que você mais aprende, e eu acredito que ao longo do tempo, a gente vai ficando com mais calma. A gente vai assim, cara, vai vir o dinheiro. Você tá com quantos anos? 32. 32. Tá novo. E eu acho que o esporte me ensinou muito isso também. A gente não é sempre um ótimo treino, uma ótima prova, tem altos e baixos, e o management... Imagina que um meio Ironman, que é uma prova curta, dura 5 horas. Pô. O management, durante 5 horas de prova, às vezes, pô, minha perna não tá muito boa, assim, assado. Assim, a gente pode traduzir pra nossa vida. Pô, tem dia que não tá muito bom, tem dia que o nosso conteúdo, no meu caso, não entrega bem, tem dia que o mês não fechou tão bem de faturamento. E você vai tendo mais tranquilidade. A gente sabe que o processo ele vai gerar uma consequência positiva pra gente, entende? Sim, sim. E me diz uma coisa, Pô, você eu considero um cara de um super sucesso aí, cara, e obviamente Obrigado. nota-se que a disciplina é algo que no teu contexto, cara, foi muito importante, porque você não treina sem disciplina, né? A motivação, acaba, né? Vamos lá, acaba, né? Acaba. Aí você tem que acordar no dia... Cara, motivação é um negócio... Um dia desse treinar assim, ó, pô, com frio... Eu treinei hoje já, né? Eu tô no Hyrox agora, fiz 1 hora de Hyrox lá. Não, acho que Hyrox é um esporte novo que é um primo do CrossFit e um primo do triatlon. É um CrossFit com levantamento de peso, mas tem bike, corrida, esqui. Você vai imitando um esqui, né? E um remo. Cara, é coração na boca 1 hora inteira. É um estímulo diferente. Aonde se treina isso? Tem o meu amigo, o Gui, o Gui Leite, ele era sócio comigo da XP, ele abriu o primeiro box de Hyrox do Brasil. O Hyrox é um esporte que nasceu tem que ter 3 anos, tá? Não é novo, não é velho, não. Mas é isso, porque o CrossFit ele é um negócio que é muito peso, a galera fica um pouco disfuncional o corpo, né? Então o Hyrox, o cara tem um condicionamento. A prova de Hyrox, você tem que correr 8 km e fazer os exercícios. Intercalando, né? 1 km, um exercício, 1 km, um exercício. Então, cara, você precisa ter um aeróbico bom, diferente de só levantar peso. Esse é o próximo hype, então, aqui dos Faria Live? Já tá virando hype, já, pô. Tem que ver aula lá de sábado. É aqui na Vila Olímpia, pô, aqui pertinho. Não é mais race, né? Já mudou tudo. Mas você sabe que eu não posso fazer esses treinamentos assim, porque, cara... Uma carreira de atleta profissional, eu me destruí muito. Nem imagino, então, natação. Cara, hoje é hérnia de disco, é ombro podre. Eu fui fazer aula de golfe, o Fábio Gurgel, a gente entrevistou da Allianz Jiu-Jitsu, eu falei, cara, eu destruí meu ombro no golfe. Ele falou assim, o golfe é muito perigoso. Sei ali, ó, pô. É muito perigoso. Porra,
Mas me diz aí, meu, o que era sucesso quando você era criança? Quando você estava ali no... Eu, na verdade, se eu parar para pensar, eu nunca pensei muito sobre trabalho. Minha vida ela é cheia de acasos, né? Por exemplo, eu virei economista por um acaso. Eu estudei num colégio no Rio de Janeiro que é só de homem, que é o Colégio de São Bento do Rio de Janeiro. Até hoje só tem homem, é masculino. Caramba. E assim, é tipo um presídio, né? Quando você só estuda com alguém do mesmo sexo, assim, é meio que um presídio. E na época eu ainda acho que foi o melhor colégio do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio, os melhores colégios são católicos, né? São os santos. Sim, então, São Bento, Santo Inácio e Santo Agostinho. Então eu estudei no São Bento e na época eu esqueci de pagar o Enem. E no meu ano, foi o primeiro ano que a UFRJ, que é uma das principais faculdades do Rio, só aceitava Enem. Eu preparando para estudar engenharia. E aí eu falei, bicho, tá, vou tentar fazer os vestibulares que não tem o Enem. E aí eu passei na UERJ, para engenharia mecânica, que também é uma ótima faculdade. E eu ganhei bolsa integral no IBMEC para estudar economia do lado da minha casa. Eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar do centro da cidade, que é onde eu estudava. Eu morava na Barra. Vou virar economista. Falei, bicho, vou fazer um ano aqui e vou fazer um Enem que se eu não gostar, eu vou. Cara, eu me apaixonei, porque economia é a ciência que tenta estudar como as coisas funcionam. Aí você pensa assim, pô, o dólar subiu. O que o dólar influencia na minha vida? Cara, ele pode influenciar em tudo. Ele encarece a carne do teu mercado, ele encarece o pão porque a máquina é importada. Então, como você vai entendendo a economia, ela vai te ensinando como o mundo funciona. Então, desde o primeiro ano, eu me apaixonei, assim, e eu tinha que manter a minha nota alta, né? Era um pré-requisito como era bolsista. Eu fui o top 2 do vestibular. Porra. Cara, eu fui indo. Eu trabalhei numa empresa júnior de mercado financeiro lá na faculdade. E me abriu esse mundo para mercado ativo, derivativo, economia, de uma forma mais prática. E aí dali eu fui para o fundo de investimento, que é o BBM. Então eu fui de uma criança que sofri muito bullying por causa de obesidade, sofri 10 anos. Sabe qual era o meu apelido no colégio? Tim Maia. Eu não conseguia ouvir esse nome, que eu ficava puto. Hoje eu sou apaixonado pela música do Tim Maia. Pô, eu lembro que quando eu era moleque, o pessoal gritava assim, do Leme ao Pontão. Eu ficava puto. Não sei como não ter sequela aqui. Você começou a perder peso mesmo na pandemia, ou não? Já tinha... Cara, quando eu saí do colégio, fui pra faculdade, eu fiquei muito gordo na faculdade. Muito gordo, com 130 quilos. E aí no meu último período, eu namorei uma menina de academia. Aí ela falou assim pra mim, pô, você quer emagrecer? Eu falei, pô, quero. Ó, você vai comer proteína e carboidrato complexo. Eu falei, tá bom. E você vai perder 30 quilos em 6 meses. Eu falei, não é impossível. Tá doido? Eu sou enorme. Impossível perder esse peso. E eu perdi 40 quilos em 4 meses. Eu vou te dizer a dica. 45 minutos de transporte por dia. E só comia frango ensopado com legumes. Pô, se não fosse transporte, seu joelho ia pro vinagre. Então, eu tenho um parafuso aqui. Eu tinha o joelho todo arrebentado. Então, eu tinha já essa noção na época. Eu falei, cara, eu vou fazer só transporte. Aí, beleza. Emagreci. O namoro era meio ruim. A gente terminou. E aí, eu fiquei, não bebi nessa época, né? E aí, cara, aquela história, vai voltando, aí vai engordando devagarinho e tal. Quando eu vim para São Paulo, meu amigo, que quando eu trabalhava em fundo de investimento, é normal você fazer marmita, para você não sair da mesa. Pô, a operação não fecha. Então, eu e meu chefe na época eram os ex-gordos e marmiteiro. E 2 marmitas. Quando eu vim para São Paulo, a galera me olhava estranho quando eu comia na mesa. Então, eu era quase que obrigado a comer fora, porque era uma área comercial, você come fora, com cliente e tudo mais. E engordei metade. E aí, quando eu tirei uma foto pro trabalho, 2019, tava gordo, porque o gordo só vê que tá gordo na foto. O espelho engana todos os dias. Aqui é frio, né? Pô, tu bota um casaco, tu bota um terno. Só nisso aqui, é aqui. E aí eu falei, pô, vou parar de beber de novo. Foi a época que Então, desde 2019 eu não bebo. Então, aí foi devagarinho. Não foi em 4 meses, mas foi devagarinho. Comecei a correr em 2020, 2021, aí foi fazendo essa sequência. Então, o emagrecimento mesmo foi mais longevo, foi a partir de 2020, cara. E qual que você acha que foi o clique aí de mudança de rotina no encontrar teu o dia a esporte dia? que você gosta. Pra mim, eu odiava academia. Ainda odeio. Hoje eu tenho que lidar com ela, mas na época eu odiava. Então, a corrida, pra mim, foi muito libertador, que é basicamente você pegar o seu pé e você conseguir se locomover com seus próprios pés. Pode parecer bobeira o que eu tô falando, mas é muito doido quando você corre 20 km. Eu lembro que eu fiz um treino na Barra, lá no Rio,
Eu corri da Barra até Pedra de Guaratiba. Não sei se você sabe quão longe é isso. É tipo correr daqui até Romero. Passa Alphaville, assim. É 40 quilômetros. Caramba. E eu lembro que quando eu era garoto, eu fazia esse trajeto de bike. E eu cansava. Eu falei, mano, eu tô indo correndo. Porra. É muito... Esse que eu acho que é o mind-blowing quando você tem no esporte. É quando você vai... Suas pequenos feitos impossíveis. Então, minha primeira meia maratona foi um feito impossível. E aí, uma coisa engraçada. Eu corria mal e mal. Eu corri ali um ano meio que sem treinador e tal. Aí eu contratei um cara na internet, nunca conheci ele pessoalmente. Me treinou pra 2 maratonas, nunca conheci ele. Caraca. E aí eu falei, pô, um amigo meu me chamou pra fazer uma meia maratona, um cara que trabalhava na mesa comigo. E ele falou, Rian, bora correr uma meia, 21 quilômetros, meia do Rio, 2021. Ninguém conhecia, não era nem hype ainda. Hoje em dia não dá nem Não, hoje em dia não dá pra fazer comprar. inscrição, né? Na época faltava ainda. Pô, meu pai morou no Rio em 2012, 13 e 14. E, cara, eu lembro que meu pai sempre correu. Meu pai é magraço, assim. Uhum. E a minha irmã sempre ia pra lá pra correr. Aí depois, cara, Não, virou hoje esse não hype. dá. E é uma prova, eu acho que é a meia mais bonita do Brasil, que sai do Leblon É e linda. chega no aeroporto, cara. Você pega só a parte boa do Rio de Janeiro. Nessa fase aí, eu também já tinha parado de nadar, já tava... Cara, eu só ia pra ficar Pra ali curtir, Botava chega a Marina da Glória, tomando uma cerveja, esperando ela. E, cara, eu lembro que ele falou, eu falei, pô, dá pra correr 21 km? Ele, dá. Em 3 meses de preparação, eu não matei um treino, cortei açúcar, até hoje não como açúcar refinado, eu perdi 10 quilos em 3 meses, corri 21 quilômetros mais rápido do que eu corri 5 quilômetros. Aí, cara, eu fiz assim, bicho. Caramba. Eu fiz um negócio que era impossível. E aí eu comecei a entrar na noia. Esse meu mesmo amigo que me chamou pro meio maratona, me chamou pra fazer um meio Ironman. Aí eu comprei 2 provas de meio Ironman sem ter uma bike, sem saber nadar. Não sabia nadar. Tinha 9 meses pra treinar. Aí eu criei um psicopata, porque quando a gente é no mercado financeiro, a gente está acostumado a um ritmo de trabalho que, na média, as pessoas não estão acostumadas. Sim. E eu traduzo isso pro esporte. Isso é verdade. Então, eu tive a mesma psicopatia no esporte. Então, eu não matava treino, fazia dieta. E aí eu fiz 2 meio Ironman, pô. Fiz o Rio de Janeiro, na época, quando era o percurso antigo, e São Paulo. Então, eu amo o triatlon porque, para mim, foi um esporte que eu gostei na época e é um esporte que dura muito as horas. Porque são 3 de esporte. Não tem uma prova de triatlon curta. A prova mais curta dura 1 hora, pô. A prova de corrida mais curta é 5 quilômetros. Então, acredito que eu gosto da sensação de fazer um esforço contínuo por muito tempo. Então, isso que me pegou muito no esporte. Aí eu nunca mais engordei. Quando eu engordei, ano passado eu engordei uns 15 quilos depois do Ultra. Aí eu não fiz mais prova e tal. Aí eu me vi em dezembro, voltei de Dubai. Logo antes lá da guerra. Eu fui em dezembro, pô, a guerra foi em março. Do lado. Eu tava no passado lá. Eu voltei de Dubai, mano, uma bola, não cabia mais em roupa nenhuma. Aí eu liguei pros caras do Ultraman e falei, Luna, vou fazer a prova de novo. Ele falou, você é maluco. Você é sério mesmo? Eu falei, não, vou fazer. Aí paguei o Ultraman em dezembro, a prova nem abriu. E eu tava 15 quilos mais gordo. Nossa. Perdi 15 quilos agora, tô falando agora. Caraca. Perdi 15 quilos em 4 meses. O ex-gordo, ele sofre muito na balança, esquece. Não tem como. Eu sei. Não tem como, pô. A gente engorda e emagrece. Então eu preciso estar sempre fazendo prova. Mas assim, nos momentos que eu mais treinei, foi os momentos que eu mais ganhei dinheiro. Sem brincadeira. Que legal. Esse ano, cara, de janeiro a abril, que eu fechei de negócio, treinando pro Ultraman. Move muito. É um nicho também que, cara, gera muito negócio. Né? Então pra mim, eu tenho que estar fazendo muita prova, porque eu me sinto mais produtivo. E você falou, né, o mercado financeiro, puta, trabalha-se mais que a média, né, cara? E aí ali no bastidor ali você comentou comigo que você, pô, teve ano que fez 200 palestras, que é praticamente... Nos meus últimos 3 anos de XP eu fui institucional. Então, basicamente, eu viajava ao Brasil. Cara, eu já rodei muito. Devo ter ido para mais de 100 cidades no Brasil, assim. Pra você ter uma ideia, Tocantins eu fui para 4. A galera nem conhece uma, que é Palmas, pô. Então, assim, eu já fui para Araguaína, Gurupi, Cariri, tudo lá no Tocantins. Pô, Rondônia, eu fui para Ji-Paraná. Aqui de Paraná, 5 horas de carro de Porto Velho pra chegar lá na Rondônia Rural Show. Nossa. Caraca, cara. Foi, pô. É uma feira que tem 1 quilômetro. Cara, a feira é tão grande que ela é tipo... É 1 quilômetro de... Pô, é enorme a feira. Tem trator dentro da feira pro cara ir se deslocar. Já foi pra lugares assim. Foi pra fábrica da Pitu. Lá em Pernambuco. Cara, eu só não fui pro Acre. Eu acho que eu só não fui pro Acre... Nem lembro
Não, Roraima também não fui pra Rondônia, né? Porto Velho é Rondônia. Caramba. Aqui embaixo, né? Roraima é lá em cima. Os dois são do Eu acho ladinho, que né? os dois São são do ladinho, um tem ali, Mato Grosso e outro- Mato Grosso do Sul. Mas eu já fui também. Mas, cara, eu já, lá pra Sorriso, no Mato Grosso, Sim. 5 horas de carro também. Então eu já rodei muito. Então, o meu trabalho era, pô, imagina, o assessor. O cara tá lá em Cariri, Tocantins. Pô, o cara sabe de mercado. Mas ele conhece o produtor. Então, a XP tem um grande cliente lá, que é o Fazendão, fazendo agronegócio, e o cara fica lá, pô. Eu fui na feira do Fazendão, lá em Cariri, pô. Gurupi, Cariri. Eu fui na feira, palestrei na feira do Fazendão. Pô, muito maneiro também Eu essa acho animal. circulada. E voltei de helicóptero ainda, pô. Legal pra caralho. Estilo. Voltei de helicóptero. Então, pra mim, eu acredito que assim, ninguém me obrigou a fazer isso, tá? Acho que eu sempre fui um cara de ter uma cabeça mais empreendedora. Ver uma oportunidade de negócio e desenvolver esse negócio dentro da companhia. Então, ninguém me pediu para fazer as palestras. Imagina que o negócio era muito grande, cada assessor, cada líder de assessoria tinha lá uma business unit, então poderia ter um orçamento. Pô, eu quero contratar o Rian como palestrante. Então o cara não era da minha área que eu tirava. O cara pagava a minha ida e tudo mais, eu gerava negócio. Então eu fiquei basicamente 2 anos fazendo isso, pô. Cara, tem vários clientes e histórias dessa época e foi muito gostoso pra mim. Tive que fazer retenção de cliente grande, cara, foi bem legal, assim, Então, Qual isso. foi o caso mais casca, assim, de retenção? Cara, o de retenção que eu lembro foi de um advogado no Rio, que é um cara muito difícil, real é essa, um cara muito difícil, e aí a assessora, cara, Rian, você precisa ir lá pro Rio pra conter esse cara, e a gente foi lá, a história dele ficava no comecinho do Leblon, eu fiquei 3 horas com ele lá. E qual é a arte pra você tentar reter alguém? A pessoa, na média, ela precisa todo mundo gosta de um terapeuta, né? Que é basicamente você ficar falando infinito e a pessoa escutar. Eu acredito que as pessoas hoje em dia não sabem mais escutar uns aos outros. Então, qual é a primeira coisa que você faz pra reter um cara? Você fica escutando, pô. Você senta lá, bunda, ele vai ficar xingando você e a tua empresa por 1 hora. E aguenta, escuta, xingou. Aí quando ele para de xingar, ele não tem mais o que ele falar, aí ele começa a te escutar. E você não pode produtar, você não pode falar que a tua empresa é boa, você tem que xingar a tua empresa também. Tem que jogar na dele. Se o cara fala que ele é de direito, você fala que é de direito, e você vai. Você tem que assumir que você errou, Você tem que você volta e assumir. melhora. Não, o pior o erro não era nem meu. O erro do assessor, pô. O erro não era meu. Então, você meio que tem que... Você vai apanhar junto. Você tem que apanhar junto, o erro não foi seu. Isso que é mais louco, né? Beleza. Então, aí nesse caso, eu na época não tinha clientes mais plugados a mim. Meus clientes eram os assessores, eram mais de 2.000 assessores. E aí um belo dia, falando pra caramba com ele, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ser o meu cliente. Ele, como assim? Você não é sócio? Não, fica tranquilo. E o cara com 50 anos, eu com 30. Eu acho muito louco isso. Então eu ainda tinha esse desafio adicional, eu sou jovem, eu convencer esse cara que eu consigo ter a capacidade de tocar conta dele. E como é que a gente faz isso? Cara, eu tenho que, na primeira reunião, independente se é boa ou ruim, saber a vida inteira desse cara. Eu tenho que fazer perguntas o suficiente para eu saber nome da esposa, do esposo, nome dos filhos, para onde viaja, o que faz da vida, onde estudou. Porque se eu sei a vida inteira desse cara, ele nunca vai encerrar o relacionamento comigo. E aí, no final da conversa, que ele pergunta sobre mim, sobre o mercado. É sempre no final, assim. E aí, dali eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai ser meu cliente. E ele foi meu cliente por 4 meses, cara. Eu tive que reter esse cara, atendendo esse cara, ou seja, tinha toda a rotina comercial de viagem, e quando esse cara me ligasse, e eu de forma ativa mandava relatório mensal para ele. Então é isso que acho que ser o mão na massa, ele me ajuda muito hoje em dia. Então hoje eu não tenho tempo ruim para fazer qualquer coisa. E na época era a forma que eu tinha que fazer. Isso é legal, né? Como sócio do negócio também, às vezes você vai para outras frentes, mas você lembra ali do back to the basics. Fui host de podcast lá. Tentei vender seu produto no XP lá também. Cara, é tentar encontrar alguma linha de receita, alguma oportunidade que se tem. Acho que esse é o principal ponto, entende? E aí a hora que você sai lá, pô, você empreendeu, né? E eles dão essa oportunidade de você empreender dentro da própria empresa, né, cara? Aí quando você vai empreender, pô, no teu business aí, cara, putz, também não é tão difícil assim, né, cara? Porque você tem um ritmo bom, você tem já, cara... Mas o mais difícil, Marcelo, é o começo. O começo a gente tem que acreditar em nós mesmos. Porque a conta que eu falei pra você. Pô, chegou um momento que eu ganhava a mesma coisa praticamente com 5% do meu tempo fazendo publicidade pros outros e 95% eu trabalhava.
Então, se a gente começa a acreditar na gente mesmo que vai dar certo, eu sei que pode ser bem papo de coach, tá? Mas funciona. Não, mas porque é meio óbvio, né? E, cara, o óbvio tem que ser falado, isso é a grande verdade, né, cara? Pô, não tem gente de sucesso, cara, que não pense assim, né, meu? Mas no começo da jornada, eu sou um cara que lê muito, né? Então, acho que desde 2023 eu tento ler uns 40, 45 livros por ano. Porra. E eu, no começo, tive que ler muito histórias de pessoas bem-sucedidas. Então, por exemplo, um livro que eu li muito no começo, chamado Milagre da Manhã, é um livro do El Elrod, que ele basicamente, resumo da ópera, ele fala o seguinte: para você seu dia ficar muito produtivo, você tem que pegar o seu dia anterior e planejar o seu dia seguinte, mas coloque também rotinas para o seu engrandecimento pessoal. Seja esporte, seja meditação. Cara, Tom Robbins faz isso, o Ben Shimon do XP faz isso. Sim. Então, eu fui aprendendo as rotinas de pessoas que fazem coisas melhores do que eu. E eu tenho um cara que eu admiro muito no esporte, chamado Dave Goggins. O Dave Goggins, ele é um ex-marine, ele é um cara que é da elite da Marinha Americana, e ele começou a correr ultramaratonas para arrecadar dinheiro para as famílias dos caras que iam para a guerra e morreram e arrecadaram dinheiro. Então, hoje ele é um cara, um grande esportista e nunca deixou de trabalhar. Ele é negro e o trabalho dele era fazer palestras ao longo dos Estados Unidos para convocar mais negros para o exército americano. Então, um cara que, se você vê, por exemplo, ele tem algumas técnicas que ele ajuda a pensar, que é, por exemplo, tem a regra do só chegou nos 40%, que ele fala o seguinte: cara, você tá muito fudido. A primeira ultramaratona dele é uma maratona de 24 horas seguidas, né? E ele teve um negócio chamado rabdomiólise, que eu quase tive, que é quando você mija sangue. Caraca. Que é o seu músculo, ele degrada tanto que você não repõe hidratação suficiente, você sobrecarrega o seu rim. Nossa. Caraca, bicho. E ele fala, ele é o extremo, né? Não tô dizendo que eu sou ele é o extremo. Então ele assim, tá com sede? Porra, lambe o lábio. Assim, ó, lambe o lábio. Ou você tá muito fudido? Repete com você mesmo, você só chegou no 40%. Você só chegou no 40%. Pode ser sacanagem, mas quando você tá lá no Ultraman, quilômetro 65 da corrida, depois de 2 dias de prova, aquela porra funciona. Cara. Então eu gosto de me inspirar em pessoas que são melhores do que eu em alguns aspectos da minha vida. Seja, por exemplo, antes de abrir minha consultoria, eu li o livro do Falcone. Pô, o Vicente Falcone tem uma porrada de livro muito bom, do PDCA dele, né? Nós tivemos o Falcone aqui em 2016, cara. A gente usa até hoje os processos. Cara, ele é o cara que resolveu o problema elétrico no Brasil nos anos 2000, pô. É uma coisa escura surreal. Pô, eu quero aprender sobre, sei lá, a biografia do BTG, cara, não da BTG, mas enfim, a história do BTG. Sim, legal pra caramba. Eu voltei pro mercado real depois de ler o livro, pô, Back to the Game. Back to the Game não, é o De Volta ao Jogo, né? Back to the Game. Então eu sou um cara que sou muito influenciado pelo que eu leio, porque eu acredito que é a forma mais barata e mais acessível de você conhecer coisas que você não conhecia. Então, eu tenho esse hábito até hoje e acaba me estimulando. Então, você está até comentando sobre motivação, um negócio que não dura, e realmente não dura. Mas se você está sempre lendo histórias de alguém melhor do que você, isso estimula muito. Esse é teu hábito ou tem alguma coisa que você muito, cara, faz de tradicional que te impulsionou desde XP para cá? Não, eu acho que é o seguinte, eu já ter ido empreender como atleta me ajudou muito na disciplina, porque eu não era um cara disciplinado. Então o esporte ele te dá muita, muita disciplina para tudo na tua vida. E quando você tá com muito fitness, quando você tá muito bem condicionado, tudo fica fácil na vida, né? Trabalhar fica fácil, subir uma escada fica fácil. Pode parecer sacanagem, mas quando tu tá comendo errado, bebendo, não tá treinando, a tua vida fica difícil, pô. Pode ter certeza. Amarrar o sapato. Fica difícil. Amarrar, assim, ó, a barriga incomoda. Você olha no espelho e fala, putz. Então, eu acho que, por isso que eu te falo que nos dias que eu tô mais atlético, né, eu tô melhor no trabalho. Isso com certeza. Posso te garantir. Eu tô gravando, no meu caso. Hoje, como é que é o meu trabalho hoje, né? Basicamente, eu tenho uma fonte de prospecção de marcas que é meu Instagram. Então, por exemplo, ontem eu gravei um vídeo sobre a taxa das blusinhas, né, que o governo colocou em 24, voltou atrás por causa da eleição. Né? Porque com 5 bi você afeta 30 milhões de pessoas. Veio a associação da Shein, da Temu e Cotapubli. O Instagram, para mim, hoje, é minha grande fonte de prospecção de negócio, pode ser. Então, às vezes, isso mais uma vez aconteceu. Eu gravei de um assunto, de um setor determinado, e o setor veio até mim. Isso acontece de verdade. Porque imagina, um vídeo ruim meu bate 100 mil visualizações hoje em dia. Um vídeo ruim. Um vídeo bom passa de 1 milhão.
Então você Teve uma coisa engraçada aqui no bastidor, que a gente começou há 4 ou 5 meses. Cara, e vai conteúdo pra caramba também, e um monte de coisa. Pô, o vídeo que porrou e do nada veio uma cacetada de seguidor, assim, obviamente, proporcionalmente veio 1/3 a mais dos seguidores que a gente já tinha, veio nesse vídeo, deu na Guarapiranga num encontro de lancha clássica lá, que eu falei, pô, eu nem ia gravar aquilo lá. Encontro de lancha. Mas isso é uma coisa que eu já testei na minha vida. Os vídeos que são mais despretensiosos são os que mais viralizam. A gente não sabe qual que vai viralizar, a gente acha que, nossa, aquela ideia é incrível. O Hulk, e não dá, ou não sei o quê, ou não... Os mais, pra mim, que viralizaram... Por exemplo, um meu dessa semana que mais foi bem foi que eu gravei que o Burger King agora não vai ter mais Pepsi, vai ter Coca. Eu gravei assim meio que, mó vídeo merda. Pô, vai ter 1 milhão. Vai ter 1 milhão, pô. Porque eu falo que é... legal. Então, no meu lado, eu tenho que pensar, não como o Rian pensa, mas como o meu público pensa. Então, teve vídeos meus que viralizaram, por exemplo, falando sobre Bolsa Família. E um ponto importante, tá? Você nunca vai ver um posicionamento político no meu vídeo. Sim. 1, porque eu não tenho político de estimação, e 2, as marcas não gostam. Então tem muito influenciador que usa a política para viralizar. Seja para um lado, seja para o outro. Aí depois reclama, eu não tenho marca, não tenho morro de fome. É lógico, pô. A marca não gosta de se associar à política. Então eu sempre vou pensar de uma forma estatística para aquele problema, para aquela questão. Então no Bolsa Família eu peguei o estudo da FGV falando sobre, olha, o Bolsa Família pode ter estimulado a redução artificial do desemprego. Porque você tira esse cara da força de trabalho. Você tira ele da força de trabalho, você, de forma quase um gol de mão, você diminui a taxa de desemprego. Foi tudo da FGV. Então, quando eu trato esses assuntos de uma forma que seja o máximo imparcial e técnica, entende? Mas de uma forma que o cara entenda. Senão, se o cara não entender, eu tô ferrado. Agora, esse mundo de internet aí, cara, e a gente aqui no nosso mercado, a gente tem visto um pessoal assim, obviamente, né? A gente aqui, a gente tá na maior crise de crédito que o mercado financeiro já viu. Aí você vê dentro da internet, um monte de engenheiro de obra pronta, né? De outra, né? Enfim, o cara batendo nesse ramo de assessoria, sendo que, cara, assessoria é distribuição de produto, não tem ninguém lá enfiando... Sim. Faca, obviamente você tem a parcela de gente ruim, mas, cara, a maior parte que eu conheço, eu fui presidente da associação, etc. Mas todo mundo, e, cara, todo mundo é, na média, bom. Sim. Agora, pergunta, o que a internet, cara, cria muita gente que parece só ter sucesso, parece só ser imagem, etc. Ou existe um equilíbrio mesmo, o cara que tá na internet lá falando um monte de coisa, esse cara, O que você já viu de internet, assim, com relação a essas pessoas? 99% não sabe o que fala. Não, eu não tô falando só mercado financeiro, não, tá? 99% do que grava não sabe o que fala, mas é o ponto... Mas fala com convicção. Eu, quando estava no vestibular da UERJ, eu vi uma palavra que é verossimilhança. Então tem muita gente que é verossímil, parece verdadeiro, mas de fato ele não é verdadeiro. Então o dom da oratória, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Se você tiver uma boa oratória, você pode convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. E o problema do Brasil qual é a renda média do brasileiro? R$3.500. R$3.500 que 1/3 dele ele gasta pagando o juro do empréstimo que ele teve e o juro do cartão de crédito que ele parcelou. Ou seja, será que esse cara... Vou ver aquelas métricas de PISA, por exemplo. O Brasil, ele não é muito bom. Então, infelizmente, o brasileiro tem um nível de educação média muito baixo em parâmetros globais e, naturalmente, educação financeira pior ainda. Você vai começar uma criança nos Estados Unidos, aqui tu bota na poupança, né? Vou abrir uma poupança pro meu filho. Lá o cara compra um bonde da IBM, o cara compra uma carteira de renda fixa, de crédito privado pro garoto. Então, tem questões culturais, tem questões que demoram. Então, a internet, ele é um espelho disso. A internet é um espelho disso. Então, as pessoas com o dom ou com o treino da oratória acabam se sobressaindo as pessoas que são técnicas, que são corretas, mas que olham a oratória e falam, não preciso.
Eu também já fui esse cara. Sou do mercado, não preciso parecer. Foda-se, eu sou um cara bom mesmo, não preciso mostrar pros outros. Mas a grande real teve um vídeo que eu gravei, que bateu quase 10 milhões, que é o falando do dólar. Eu gravei no ano passado, porque no final eu explico por que o dólar estava caindo mesmo com todas as incertezas no Brasil. Mas resumo da ópera era, olha, os Estados Unidos o juro está caindo, a Selic está alta, o carry trade favorece para cá, e resumo da ópera é isso. Eu falei, o dólar está mais para 5 do que para 6. Mas eu gravei isso ano passado. Mas não era que eu era um gênio. Pô, o mercado inteiro, se tivesse um modelo de câmbio de equilíbrio, falava que o dólar estava mais para de commodity. Claro. Não é que eu sou um gênio, mas eu só falei de uma forma que mais pessoas entendiam. Chegou num cliente de 100 milhões da Legend, pô. Aí o cara me chama, pô, me conta o que você tá fazendo, porque um cliente mandou o teu vídeo, pô, falando do dólar pra eu vender dólar. Não é muito assim. Então, eu falo que tem um livro chamado A Teoria do Oceano Azul, né? Que é basicamente vamos criar uma empresa de telefone. Porra, mas tem iPhone, tem Samsung. Pô, mas vamos então criar um negócio que é uma mistura das duas coisas. Qual foi a genialidade do iPhone, quando o Steve Jobs lançou? Vou criar um gadget, ele anunciando, né? Gente, cria aqui um gadget de internet, um telefone e um iPod de última geração. A galera achava que eram 3 produtos diferentes, mas na verdade era um só. iPhone, nosso negócio, ele já existia touchscreen, já existia. Já existia um telefone, já existia um iPod. Ele juntou as 3 coisas. No meu caso eu não sou o melhor cara de mercado e hoje não pretendo ser. Eu não sou o melhor comercial. Mas se eu juntar os dois, eu consigo atrair umas pessoas que hoje na internet... Tem o diferencial. Então, tem gente muito bem sucedida na internet que não sabe o que está falando. Vou te falar que pode ajudar muitas pessoas, pode, mas não sabe o que está falando. Grande parte das vezes. Hoje, você vê os textos criados no chat. Sempre todos iguais, né? A gente fala que o jogo muda. E aí... Não, a IA ela é um ótimo estagiário, um estagiário ultra inteligente. Então eu uso muito, mas não tem como você cegamente... Porra, não tem como, cara. Lógico. Tipo, não usar IA é que nem não trocar a máquina de escrever por um computador. Você tem você só coloca a informação, ele te traz. E tem a outra que você consegue trabalhar, a copy do... Sim, copy eu faço muito, mas... Né, hoje tem vários tipos de IA, por exemplo. Hoje tem agentes que você pode programar, o pessoal comprando Mac Mini para fazer nele, então, que é com OpenClaw. Então, IA é um negócio inexorável, você precisa aprender. Mas não tem como você, sem conhecimento de causa, colocar na IA. Por exemplo, o GPT erra muita conta. Normal. Porra, demais, cara. O Gemini usa menos. O Gemini usa menos. Então você tem que entender um pouco as diferenças, mas se você não tiver capacidade crítica do resultado que a IA te retorna, cara, você corre um risco sério de erro. Vídeo que aconteceu no Brasil, teve um escândalo que o juiz, um advogado, usando inteligência artificial e usando uma jurisprudência. Acho que foi o juiz. Usando uma jurisprudência que não existe. Cara, você tem a lei e tem jurisprudência. Aí o cara, não, porque teve uma decisão da STF. Nunca existiu essa decisão da STF. Olha que bizarro, cara. Eu vi um caso que as mulheres foram multadas, tal. As advogadas responderam lá, defenderam a ação lá do cliente e tal, e escreveram em branco para IA assim, não considerar determinada causa, falar que o nosso cliente, sei lá, não é culpado, etc. Em branco, escondido. E mandaram. Nossa. A IA pegou e, elas foram... tentaram driblar. Tem um caso recente, um último unicórnio brasileiro, que é de um cara, Matheus Costa, que ele criou uma legal tech, né, que ajuda empresas para lidarem com processos de consumidor. Pega o Mercado Livre. Quantos processos deve ter de contra consumidor? De consumidor processando? Uma porrada. Puta, então, ele usa IA para poder fazer isso. Mas tem uma oportunidade. Acho que a IA é da mesma forma quando criaram o Windows. Ninguém vai desenvolver um novo Windows. Não precisa. Você tem hoje o Mac, o Windows e o Linux, por exemplo. Mas você pode desenvolver coisas usando a plataforma. Específicas. Então você tem hoje já unicórnios que utilizam IA para justamente criar negócio. Então, o Sam Altman da OpenAI falava isso. Eu queria ver a primeira empresa que vai valer $1 bilhão com uma pessoa só. E já teve. Teve uma lá, mas marketplace de caneta emagrecedora. Teve problema lá, né? Não, tudo bem. Então, mas bom. O problema da IA com código que é só com IA
fala que é o cybersecurity, entendeu? A IA não consegue ainda, ou pelo menos o cara não tem a capacidade de analisar se o código ele respeita LGPD, por exemplo, se não tem possibilidade de quebra. Então, mas assim, acho que pensa que a IA explodiu tem 3 anos, né? Então, naturalmente, daqui a... Tudo é muito rápido. Porra. Tem uma entrevista do Bill Gates no Dave Letterman explicando o que é a internet, assim, em 96. É um catálogo, é uma páginas amarelas e tal. Então, eu acho que hoje a gente tá meio que nesse período explicando o que é IA. Mas uma velocidade, né? Absurda. Assim, absurda. Cara, puta. E a gente aqui, cara, puta, tinha te comentado, né? A gente desenvolveu aqui a Oracle, deu o start aqui no projeto, mas, cara, é impressionante porque como a gente tem uma padronização do trabalho, para isso é maravilhoso, porque aí eu subo na conversa, eu aviso o cliente que a IA vai estar aqui junto comigo para ela me ajudar no pós-reunião aqui. Sim. Cara, ela pega tudo, já grava no CRM, ela traz toda a informação, o que eu preciso. Cara, ela já pega o que a gente faz aqui e ela já traz as respostas. Isso resolve um problema muito bom, né? De você ouvir a reunião, lógico, você pedir a autorização do cliente. Já subir no CRM, nossa. E você sabe que assim, onde é que a gente vai conseguir diferenciar aqui? Qualidade, né? Então a gente focou muito, muito, muito em qualidade. E eu consigo entregar hoje um nível de qualidade com toda essa parte de inteligência artificial e, obviamente, toda a parte de tecnologia, que, cara, putz, quem não tá olhando para isso, cara, vai cair nas valas comuns aí do mercado. A IA te ajuda muito a quantificar mais informação do cliente e, cara, a gente tá no mundo que o atendimento tem que ser cada vez mais personalizado, cara. Isso aí. Não adianta. É isso. Cara, vamos perguntar um pouquinho para você sobre dinheiro, sobre patrimônio aí. Como que você se sentiu quando o dinheiro começou a aparecer? Quando que Cara, eu há uns 5 anos atrás, ou 6, eu li um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Esse livro é polêmico e muito famoso. O Tim Ferriss, ele é um cara que tem muito best-seller, então... Trabalha 4 horas por semana, Guia de Titãs. Ele tem um podcast super famoso e ficou rico com Venture Capital, né? Comprando startups. Ele fala isso no livro. Mas ele tem uma cabeça... Esse livro foi escrito em 2010. Que não é sobre trabalhar mais, mas sim sobre valorizar a sua hora. Então ele fala, olha, o que é a essência de trabalhar 4 horas por semana? É você gerar um negócio que gera renda suficiente para você viver. Então não pense em ganhar mais, mas quanto eu preciso para viver. Então ele falava que ele montou a primeira empresa dele, sei lá, do que era. E aí gerava, sei lá, $5.000 por mês para ele. Mas para ele era suficiente, ele vivia a vida inteira dele e o livro explica como você conduzir uma vida assim. Você tem que ter uma secretária, você responde e-mail, tal, dá autonomia. Então ele basicamente fala assim, valoriza a sua hora ao invés de trabalhar muito. Eu falei, a primeira vez que eu li, eu não entendi porra nenhuma, porque, mercado, foda-se esse cara. Aí eu li de novo ano retrasado, ano passado. Quando eu tava ganhando dinheiro com as publis, eu fazendo esse questionamento comigo. 5% do meu tempo tá girando isso. Eu falei, cara, tá começando a fazer mais sentido. Então eu, Rian, eu já ganho o suficiente para comprar minha hora. Então eu não vou pro play de bilhão. O que é o play de bilhão? É o Primo Rico, é um exemplo disso, né? Poderia, cara, tá gravando 10 vídeos por dia, aumentando cada vez mais. Hoje, eu ganho por mês, eu ganhava no ano. A real é essa, assim. Então, eu fico muito tranquilo para conduzir a minha vida e hoje eu faço as coisas que eu, sinceramente, gosto. Então, você não vai me ver mais. Se eu tô aqui, por exemplo, nesse podcast, porque eu quero efetivamente estar aqui. Sim. E pode parecer bobeira, a gente todos os dias fazemos coisas que a gente não gosta, né? Sim, a diferença entre a criança e o adulto é fazer coisas que a gente não gosta. É isso. Mas hoje isso que pra mim o equity social me gerou. Então uma coisa é o equity financeiro, né? Lógico, ter. Imagina lá o cara da CIMED, lá, o João Adib. O João, ele tem um dos caras mais ricos do Brasil e hoje tá com 7 milhões de seguidores no Instagram, né? Hoje ele tem o social media lá. Ele é um cara que tinha o equity financeiro, mas ele não tinha o equity social. Então hoje, quanto vale ter 2 milhões de seguidores no Instagram? É a pergunta que eu não quero calar. Ou seja, quanto eu consigo gerar de dinheiro e o melhor, quanto eu consigo ser dono do meu tempo. Então hoje,
Eu consigo... Pra mim eu não acordo mais com alarme. Pra mim isso é uma puta conquista. Nossa! Cara, teve uma época que eu acordava sempre às 4 da manhã, eu treinava até às 5h30, pegava avião às 6h30 pra estar no lugar. Cara, por anos. Então, eu não... E essa rotina de aeroporto? Cara, foda, ele dorme muito pouco, aí incha no avião. Aí no final de semana tenta dormir, mas tem que treinar. Então meus longões são no final de semana. Então eu falei, cara, vou acordar sem alarme. Mas acordo cedo ainda, gosto de acordar cedo. E hoje eu não me sinto que eu trabalho. Por quê? Eu só faço coisas que eu gosto. Pô, ler pra mim é trabalho? Porque pra fazer um vídeo, às vezes, fiz um vídeo sobre ir pra Lua, né? Que teve aquela missão Artemis 2 ou 3, né? Pô, você tem que estudar o que aconteceu. Você sabia, por exemplo, que o estoque de terra rara na Lua é de $1 trilhão? Que é um dos motivos do cara querer lá, é isso? Então você tem que meio que estudar pra fazer o vídeo. Tem um vídeo que eu fiz sobre as SAFs, né? Que o Palmeiras estava processando o Flamengo. Eu lá sabia de SAF, como é que funcionava a SAF. Eu falei, pô, vou ter que caçar como é que funciona. A gente investiu, inclusive, na SAF do Curitiba. A gente foi sócio. Ainda tem um pouco lá. Ainda tem. Então, aí, por exemplo, saber o esquema de direito de transmissão, as 2 ligas e tal. Então, é um processo que você tem que estudar. Então, hoje, eu digo que tudo que eu faço é trabalho, o nome, mas eu tenho muito prazer. E outra, cara, o não ter chefe. O meu chefe no final é meu cliente, mas eu já tinha essa pegada, né? Eu já sempre endeusei meu cliente. Mas tem um negócio engraçado na influência, sabia? O influenciador tem que soar um pouquinho arrogante. Não tô falando com vocês, tá? Tô falando com marca. Sabe por quê? Você lida com a agência na média, né? A agência que vai te contratar. E, cara, se você não for arrogante um pouquinho, ou não soar... O cara vai te colocar você não vai te valorizar. Tem que ter uma noção de negociação, né? Cara, eu acho que o que você está falando, ela está dentro dessa técnica de negociação. É tudo por e-mail. É tudo por e-mail, não tem negociação ao vivo. Fechei meu maior contrato, foi tudo por e-mail. Então você meio que tem que ter paciência. Cara, tem uma cotação eu fechei com a Amazon. Cara, 3 meses. O cara mandei a cotação... Você não pode ficar fazendo follow no cara. E aí, pô, e aí? Não. Senão o preço já... Cara, não pode fazer follow. Tem que ser duro. Hoje, o que as marcas estão fazendo? Estão empurrando o pagamento lá para 90 dias, 180. Imagina, pagar um influenciador em 180 dias. Os caras primeiro comer mesmo. Porra, cara, não dá. Desculpa, nossos vizinhos aqui embaixo, aqui a gente gosta. Não, mas não dá, mas, pô... Pode mandar uma cerveja. Teve uma marca que nem pagar 90 dias. Eu falei, não, pô, 60. 60 eu aceito. No máximo 60. Pô, 90 é esculagem, é uma 90 é difícil. Porque a empresa empurra a agência e a agência me empurra. Tipo, pô, pelo amor de Deus, cara. Se você quiser negociar esses recebíveis... Não, mas sabe o que eles fazem? A própria agência te cobra antecipação. Pô, aí o cara te cobra 4%, 5%. Todo mundo aprendeu. 4%, 5% não é nada, mas pra eles, pô, é 5% ao mês de taxa, vai arrumar isso em qualquer lugar, entendeu? Então, no meu caso ali, cara, muito da negociação é por e-mail que rola. Mas, então hoje, o que eu sinto? Eu hoje sou dono da minha hora. E eu fico muito feliz de ter chegado nisso com 30 anos de idade. Mais do que dinheiro pra mim. O dinheiro em si, cara, uma coisa que eu falo, eu acho que eu nunca falei na internet, eu falei pouco, eu sou budista, né? E no budismo a gente entende os sofrimentos da vida, né? Então, basicamente, eu não posso chamar que dinheiro é felicidade. O dinheiro, na verdade, ele é só um meio da nossa vida que tem que ter, né? A gente tem que ter dinheiro para viver e tudo mais. Mas ele não pode ser fim. Porque quando ele é fim, a gente vai chegar lá com 50 anos de idade, 60 anos de idade, tem 100 milhões na conta. Mas o que esse 100 milhões faz? Ele compra minha saúde? Ele não compra minha saúde. Então eu não vou esperar até 60 para fazer um Ironman de novo. Eu quero fazer as coisas que eu gosto hoje. É lógico, eu sei que eu sou privilegiado nisso, eu fico muito feliz de ter conseguido. Mas foi fruto de quase 6 anos tomando risco, quando o pessoal ria. Tá fazendo um videozinho lá pro Instagram. Tá. Aí agora todo mundo me contrata. Mas na época... É algo que muita gente nota, né? Quando encaixa, assim. Hoje, o que eu recebo de mensagem, Rianzão, tô pensando em gravar vídeo. Me ajuda? Nossa, muito. Ajudo, porra, pelo contrário. Mas, e o ego nessa história toda, assim, cara? É difícil de lidar? Você, por ser budista, cara, e notadamente você, cara, lida bem com isso, mas é algo que... Isso afeta muito o influenciador. Hoje, não me afeta, porque é treinável. Imagina que no budismo a gente treina
né? Como não crescer esse ego, porque no final das contas, né, o ego ele não serve de porra nenhuma pra gente. Sim. Então, só pra atrapalhar, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ser sinceramente interessado. Então, tem duas coisas que eu tento treinar muito, não quer dizer que eu cheguei lá, que é paciência e compaixão. Sim. Paciência, pra mim, imagina que se a gente não tem paciência, a gente acha que o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo, qualquer coisinha que vem diferente, a gente fica puto. E estresse gera cabelo branco, estresse gera ruga, estresse a gente de puto, chateado. E quando a gente tem a compaixão, ou seja, ser sinceramente compassivo, ajudar as pessoas, a gente pode também fazer de forma indefinida. Então, no final das contas, é ser sinceramente alguém que quer fazer o bem. Então você vai ver que você não vai ter ego, cara. Não quer dizer que eu não tenha. Entende que eu não cheguei lá, não virei Buda, mas eu acredito que quando você treina isso todos os dias, você fica uma pessoa melhor. Pensa só, o principal problema de influenciador, hater. Quando você tem hater, é um sinal que está dando certo. Porque o seu vídeo viraliza e vai vir xingamento. Então, quando você aprende a lidar com isso, eu não estou dizendo que eu não bloqueio, eu bloqueio até hoje. E ainda mais na internet, né? O nego tá literalmente de peito aberto ali te criticando. O cara não tá mostrando a sua cara. Cara, o hater, cara, a atividade dele ser um hater sobre aquele assunto deve durar 5 segundos, que ele pega e fala, que porcaria de conteúdo, ponto, acabou. Ele esqueceu. Ele é hater profissional. Então ele vai todos os vídeos que aparecem e esquece. Se eu te falar que hoje, qual o vídeo que você viu de manhã? A gente não lembra, pô. De tanto vídeo, tanta informação que a gente lê que a gente não lembra. Então, pensa só, se a gente ficar sofrendo tanto por uma mensagem do cara que nem ele mesmo lembra que ele mandou, nossa vida vai ser um inferno, pô. Imagina que eu tenho quase 2 milhões de seguidores, tem um vídeo meu que vai ter 10 mil comentários, pô. Caraca. Pô, como é que eu vou ficar preocupado com cada comentário? Aí um ponto importante. Quando você vive com a internet, você fica no fio da navalha pro workaholic, que é o quê? Você não larga da internet. E você tem que entender... eu notei isso aí, velho. Você tem que entender que o mundo tá no offline. Eu brinco, você tá gravando, mas foda-se, né? Eu não posso viciar na minha própria droga. Eu não posso viciar no meu próprio trabalho. Mas é difícil, cara, não viciar. Instagram é altamente viciável. Tem dia que eu largo o telefone em casa e levo o Kindle. Teve um dia, sem sacanagem, foi um sábado. Em vez de eu levar o telefone pra sair, eu falei, amor, toma aqui. Eu falei, amor, paga as coisas hoje, eu só vou andar com Kindle. Eu li 100 páginas em um dia. Pô. Hoje, o brasileiro médio gasta 5 horas e meia na internet, sendo delas 3 horas e meia em rede social, por dia. Isso é dado, tem um relatório chamado Digital Brasil 2020 tanto. Cara, eu fico muito na internet. 5 horas. 5 horas na média por dia, pô. Mas e assim, 90% do conteúdo você lê em 5 horas, cara, ele é muito. E a coisa você dá risada. Então, eu sei que é legal, eu sei que às vezes vale, mas... Mas é muito tempo, cara. É muito tempo. Eu falo que virou a TVzinha, né? Antigamente você pegava, o vigia, o porteiro, ele tinha TV e ele ficava vendo ali, né? Hoje em dia ele tem o TikTok ali, o cara. E aí, esse é um problema, por exemplo, com criança. Imagina, criança. Quando eu era garoto, ou você ficava no tédio. Eu sou da geração do videogame e tudo mais. Ou, cara, você tem que fazer alguma coisa na rua e tal. Hoje, cara, é tudo acessível, é tudo barato, tem um telefone e tudo mais. Então você gera um problema, entre aspas, quem usa bem da tecnologia, a geração Z que usa bem, cara, fica um gênio, muito rápido. Mas quem não usa mal, o risco de ficar alienado é muito alto. Abre uma boca de jacaré entre pessoas que vão alienar e ser alienadas, que é impressionante. E o cuidado com a restrição de conteúdo para a criançada é um negócio ser pai bizarro. Hoje em dia deve ser um negócio desafiador, assim, porque... Isso, cara, até isso que você falou, ela até gera uma reflexão, né, cara? Pô, e isso é conforto, né, cara? Todas essas facilidades, né? E a gente nota muito, assim, uma falta de ambição, né, nas pessoas, assim, nessa geração... Por isso que eu faço esporte, pô. Eu faço muito esporte de endurance, porque no Ultraman eu lembro o que é dor, pô. Cara, no segundo dia eu fiquei tão assado, você ficar 15 horas na bike, você fica tão assado que, sem sacanagem, no dia seguinte... Eu tive que passar pomada antibiótica e eu não sabia se eu ia correr no dia seguinte, porque tava assado mesmo, muito assado. Não é nem a distância. Então, e eu vou te dizer, e não é só comigo não. Quem faz muito esporte muito bem é o Alexandre Birman, por exemplo, da Arezzo. Ele fez agora o Ironman comigo, Brasília, pô. O cara tem 1 bilhão na conta e o cara faz zero bem, entendeu?
Porque eu acho que o esporte, ele lembra da gente que não tem como pagar pra tu chegar na linha de chegada. Você não paga correr uma maratona pra baixo de 3 horas ou coisas assim. Total. Por isso que a gente tá sempre fazendo muito esporte. Mas eu me faço essas indagações há muitos anos. Por isso que talvez hoje eu fico mais reconfortado com isso. Então, eu não me ilude mais. Cara, eu já neguei trabalho de 100 mil reais mês, pô. Por causa de princípio, pô. Porque não tá afim. Hoje em dia tem muita coisa que te paga bem, mas, sim, cara, é o preço da tua é. dignidade. Eu acho que a tua dignidade não tem preço, né? Mas tem gente que tem. Não, mas é isso. Então eu acho que assim, pô, o dinheiro, cara, ele tem que ser um negócio que é um meio, né? Tem a música do Barão Vermelho lá, tem que dizer pro dinheiro quem é dono de quem, pô. Achei que você fosse falar da música do Tim Maia aí, pô. Não, mas na verdade não é do Barão, é do Frejá, né? O Frejá tem, cara, tem que falar pro dinheiro quem é dono de quem. E essa música, inclusive, é de um poema, na real. Eu vi que ele traduziu só esse poema. Okay, então, quando você começa a mudar essa perspectiva, você fica assim, caraca, minha vida... Eu tenho uma história que quando eu viajava muito pra Vitória, Espírito Santo. E cidade boa, hein? Adoro lá. A orla inteira é 10 km. Você faz a orla inteira em 10 km. E aí eu fui um cliente que é advogado, mais velho e tal, de 60 anos já. E eu falei pra ele, eu sempre trago o cliente pra fora do ambiente dele, né? Eu falo e tal. E eu falei, cara, como é que são os seus hobbies? Aí ele, porra, não tenho, cara. Porra, não tem? Acho que eu só trabalho. Aí acho que deu pra ver na hora que bateu uma bad nele, sabe? Ele, cara, eu acho que eu só trabalhei na vida. Aí eu falei, mano, não quero ser esse cara, não. Não, é equilíbrio, cara, eu acho que ele faz parte... Eu sei que no passado não era tão fácil. Eu tô fazendo esse papo agora, mas não era fácil equilíbrio. Eu era de uma época do mercado financeiro que você ia pro médico. Não podia, pô. Não, pegava mal durante o expediente. Vou como? Sábado, porra? Mas não tem médico sábado, caralho. Então eu sei que no passado era mais difícil fazer o que eu tô falando. Mas eu acho que a rede social, ou seja, você ter novos caminhos para aquisição de cliente, melhorou essa relação, esse balanceamento entre vida e trabalho. Esse, inclusive, é um problema na geração de emprego, né? A geração Z hoje dá mais valor para as condições de trabalho do que o dinheiro, pô. Sim, cara, total. eu não sei se é verdade ou não, mas eu vi tem um vídeo aí que tava rodando de um cara contando fofoca dos grupos dos ex-alunos de Harvard lá. E o cara chegou numa entrevista de emprego e falou assim, olha, eu não preciso de equipe, e meu salário tem que ser muito mais alto, porque eu faço tudo sozinho, eu tá aqui as minhas entregas. Mas cara, então hoje as pessoas elas estão dando mais, eu acho que depois da pandemia. Se eu pegar antes da pandemia, São Paulo era uma cidade que a galera não dormia, muita droga, cara, não tinha a questão do esporte. Caramba. Hoje, que eu acho que como a humanidade, de uma forma geral, em um ano, viu a morte de perto, quem vê a morte de perto? Cara, a mãe morreu, a minha esposa tem uma história que ela era assessora na XP também, que um cliente foi entubado, a mulher foi entubada, quase morreu. Um dos primeiros vídeos virais dela foi ela comentando desse caso. Eu inclusive com o Zé Marcos, é o cliente nosso de Curitiba, eu conheci ele lá. E ele quase morreu, pô. Cara. Então as pessoas viram a morte muito de perto e falam assim, putz... E cara, isso é uma coisa que eu vi muito. Quando eu entrei lá em 2008, 2009 no mercado, cara, era ainda... mas ainda era... o final daquela turma, da droga. O cara raiz. Cara, não vejo mais isso. Não tem mais. Mas de longe não... Mas o Wall Street mudou, né? Então, porra, os caras empregarem gente, você não podia mais ter aquela conduta. Wall Street nem mais é Wall Street. Nem é mais Wall Street, Mas essa pegada de ser menos formal, a galera poder ir de coletinho, tênis... Nossa, eu lembro que aqui na XP eu tinha que vir de terno e sapato engraxado. E quando o sapato não tava engraxado, eu lembro do dia, o meu chefe, tem que engraxar o sapato lá, cara, vai lá embaixo. Aí hoje em dia todo mundo de polo. A gente aqui ainda é meio quadrado nisso daí. Mas mas tá no meio termo, pô. Porque assim, isso, nem de sexta-feira a gente tem o que ajudei aqui, né? Porque o Fernando é mais velho que a gente, né? Que é um dos que fundou comigo e com o Gui lá. E o Fernando, ele, cara, olhava pra gente assim, na sexta-feira, pô, lá no comecinho, lá, pô, pessoal de calçadinhos, ele falou, pode parar essa porra aí, vocês vão continuar, vai todo mundo continuar. Não, mas cara, quem vê cliente, eu até entendo, pô, lá, por exemplo, o dress code caiu na pandemia, depois da pandemia, mas quem é da área comercial, tem que continuar. Cara, é que assim, vou te falar, o bom senso é um negócio que a gente acha que as pessoas nascem com. Exato. Porra, esse é o problema do cara. Cara, eu acho que no comercial tem que dar uma alertada.
São regras básicas. Pô, cara, para ver cliente é assim. E não tô falando para você ser igual para todo cliente. Às vezes o cliente, por exemplo, eu vou lá em Araguaína, no Tocantins. Pô, tu vai de bota, pô. Não tô falando para você fazer sempre de terno e gravata. Você tem que se adaptar. O cliente é startupeiro. Pô, uma regra importante. Você tem que estar sempre um pouquinho melhor vestido que o seu cliente. Isso é importante. O cliente, às vezes, gosta de ver um engravatado atendendo ele. Eu senti muito isso no começo. Isso é verdade. Então, só um pouquinho melhor que o cliente e tal. Mas, assim, lógico, hoje em dia ficou muito mais suave a questão de dress code comparado com antes, né? Total. Meu amigo, pô, já estamos direcionando aqui para o final, mas a gente, nesse final, tem um quadrinho que a gente chama de Circuit Break, são perguntas rápidas com Gostei do nome. Gostei do nome. Então, vamos lá. Mas antes, segue a gente aí, inscreva-se no canal, ativa sininho, comenta o que vocês estão achando aqui do Bate-Papo com o Rian. E segue ele também lá, daqui a pouco a gente passa a rede social aqui dele. Então vamos lá, meu. Uma coisa que você faz mesmo sem vontade. Leitura. Tem que fazer. Mesmo sem vontade. Mais que treino ou não? Cara, treino eu adoro. Então eu não posso dizer que é sem vontade. Mas leitura, às vezes, cara, tem uma hora que eu tô de saco cheio. Boa. Vai na segunda, Elisão. Uma paranoia financeira que você tem, cara? Não tenho nenhuma, não. Eu sou bem agnóstico, assim. Eu acho. Eu só tenho. Eu não pego dívida, de jeito nenhum. Não tomo dinheiro emprestado. Tomei uma vez só. Na pandemia pra ganhar dinheiro, mas tirando isso. Pô, a bolsa tava óbvio que ia subir, né? Uma mentira que a internet vende sobre sucesso. Cara, que o sucesso vem a partir de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio se conquista depois. Antes não tem, é muito difícil ter equilíbrio. É verdade. Boa. Uma característica que você admira em silêncio nas pessoas. Perseverança. O ato de conseguir perdurar por muito tempo. Isso eu admiro pra caramba. Puta, E não é fácil, né, cara? Puta. O que mais destrói potencial hoje? O que destrói mais potencial? Vícios. Álcool, não dormir, droga. Eu digo de pessoas de forma geral, né? Então, quando eu abandonei todos os meus tipos de vícios ruins, cara, eu performei muito. Então, acredito que vício de forma geral. Boa. Essa é boa. Uma fase da vida que quase ninguém sabe que você sofreu. Acho que bullying, eu não falo tanto, não. Sofri bullying por mais de 15 anos no colégio, que eu até falei pra vocês. Do Leme a Pontal. Do Leme a Pontal. Mas você sabe que o processo do bullying, as pessoas têm que entender que o longo prazo, cara, é que a galera foi pro outro lado. Assim, antes era bullying. A galera, assim, qualquer coisa não me toque. Aí isso também é ruim. Hoje o cara não bullying, pode... Hoje, o sabor do bullying nada, pra você hoje, que, porra, você tá, cara, hypado, você tá, bem, fisicamente, shapeado, caralho. Porra, tem um sabor melhor até. Você fala assim, sabor melhor, cara. Não, pra mim tem. Eu acredito que o bullying, no meu caso, foi mais duro porque eu estudei no colégio só masculino. É bem pior. Porque as meninas, elas meio que dão uma apaziguada, entendeu? Eu também. Cara, meu apelido foi Big Mac. Cara, meu atleta profissional, cara, forte, trincado, não tanto trincado na minha característica física, mas eu ainda era chamado de gordo. Meus amigos me chamam de gordo até, meu pai. Depois que eu parei de nadar, eu fiquei gordo pra caralho. Mas é o mal de atleta, que a gente come muito, pô. Putz, a fome é foda, cara. Eu que perguntei ou foi você? Desculpa. Vai você, a sétima. O que o dinheiro nunca vai comprar? Tempo. Não, dinheiro compra tempo um pouquinho. Cara, saúde. Não compra, de jeito nenhum. Compra tratamento, mas... mas saúde... Né? Já vi gente correndo com tênis de R$100, cara. Não é... Saúde não se compra com dinheiro. Verdade. Boa. Uma frase que resume tua filosofia hoje. Quem não toma risco vive o sonho dos outros. Eu repito muito pra mim. Nossa, eu me repito muito, E essa é uma verdadeira. Eu repito muito. Ou você toma risco ou você conta a história dos outros. Ou você conta a história dos outros. Muito bom. O que você quer que falem de você daqui 30 anos? Cara, fui uma pessoa feliz, uma pessoa que gerou o bem para todos. Eu tenho muito essa cabeça. Eu quero ser um cara que fez o bem para as pessoas, eu não quero que as pessoas tenham lembranças ruins de mim. Então eu me preocupo muito com isso. Legal. E isso é importante em qualquer
Profissão. Eu gosto de deixar um rastro Legado. muito legal com a galera, entende? Pra mim, o que mais me importa. Sim. Não que eu fique muito preocupado com quem não gosta, tá? Eu assim, pô, tem gente na internet que a gente aprende que a gente é doido, pô. Por exemplo, minha esposa vende curso também. Pô, uma pessoa ficou xingando ela porque não atendeu no domingo, pô. Não tem suporte no domingo. Sim. Porra, pelo amor de Deus. Então eu não me preocupo com isso, não. Mas na média, cara, eu quero sempre deixar um rastro, né, de relações muito bacana, entende? Legal. Meu pai faz muito isso. Então... Legal, bacana. Não, boa. O que pra você é a visão de um homem forte? Visão de um homem forte? Vou... Ou o que é um homem forte pra você? Cara, eu acredito que é o que o Nassim Taleb de antifrágil, né? É a pessoa que, mesmo não é que é resistente à adversidade, fica mais forte com a adversidade. Eu posso dizer que a minha carreira hoje como influenciador, quanto mais adversidade, mais forte a gente, mais viraliza que a gente consegue. Então, eu acho que uma das carreiras mais antifrágeis é influenciador, mas tem que ter uma cabeça boa. Tendo uma cabeça boa, fica antifrágil. Com certeza. Pô, bate-papo bom pra caramba, meu amigo. Obrigado aí pela tua visita, cara. Eu que agradeço, Marcelo Luiz. Obrigado pela... Obrigado, parabéns aí de novo. Quem quiser seguir o Rian aí, Fale com o Rian, Com o Ryan, é R-I-A-N, é o de pobre. Não Ryan. Fale com o Rian. E tem o café... O Café com o Seu Dinheiro também meu... Mas se você for no meu perfil, você vai ver o Café com o Seu Dinheiro, então vai no Fale com o Rian que já vai encontrar tudo. Muito bom. Meu irmão, obrigado aí pela visita. Eu que agradeço. Galera, até o próximo. Se inscreve no canal, não esquece não. Um abraço aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.